Hoje eu quero tratar de um assunto importante, Deus colocou no meu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, eu quero que possamos, através desse texto, crescer no entendimento. Romanos, capítulo 14, verso 22. Eu quero hoje falar sobre uma fé teórica e sobre uma fé prática. E é importante nós sabermos discernir isso, né? A teoria e a prática. São coisas que precisam caminhar juntas, precisam se unir, mas elas não podem caminhar de formas separadas. E muitas vezes nós, inconscientemente, nós acabamos vivendo mais uma fé teórica do que uma fé prática. E uma fé teórica não vai nos levar a viver aquilo que a gente precisa viver e alcançar. A gente precisa aprender a ter uma fé prática, para que a gente possa realmente vivenciar e alcançar mais daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos então aprender de Deus. Romanos, capítulo de número 14, o verso de número 22, diz o seguinte, olha, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém? Se o pai fuma, acende o cigarro lá, e aí de repente o filho começa a fumar. E esse pai chega e fala assim, ô filho, fumar não faz bem. O filho pode até falar, não, tudo bem pai, mas vai ter peso aquela palavra para o filho a ponto de impedi-lo de fazer aquilo? Porque o questionamento do filho vai ser o quê? Se você fuma, por que eu não posso fumar? Não é assim? Se você bebe, por que eu não posso beber? Né? Se você faz alguma coisa que não é boa, por que eu não posso fazer? Não pode porque o cigarro faz mal, porque a bebida faz mal, porque isso não é correto você fazer. Olha, não sigo o meu exemplo, mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É efetivo na vida de alguém? É claro que não. A mesma coisa é a fé. Muitas vezes, meus irmãos, eu posso, pelo fato de vir à igreja, pelo fato de congregar, pelo fato de participar dos cultos, pelo fato de viver uma certa experiência com Deus, ou até mesmo dentro da igreja, eu não ter mais muitas práticas, eu não ter mais muitas ações que eu teria lá atrás quando eu não servia ao Senhor. Mas se eu apenas ficar dentro de uma teoria, eu vou acabar não vivendo em minha vida a grandeza do que o Senhor tem para mim. Eu vou acabar não desfrutando da plenitude que o Senhor tem para mim. Há coisas que muitas vezes eu não quero, mas quando eu vejo, eu faço. Há coisas que eu não gostaria de fazer, mas que eu acabo, infelizmente, muitas vezes fazendo. Ou coisas que eu reprovo outros que façam, e eu acabo fazendo igual. E aí Jesus, de uma forma muito poderosa, instrui o apóstolo para ele poder dizer o seguinte, olha, você tem fé, tenha em ti mesmo. Em outras palavras, aquele entendimento que você tem, aquele conhecimento que você tem, aquilo que você sabe o que é justo, o que é certo, o que é correto, então, faça com que isso seja real na sua vida, verdade na sua vida, pleno na sua vida, para que não acabe que nós mesmos acabamos sendo condenados por aquilo que nós condenamos. Para que nós mesmos não venhamos, sermos culpados por aquilo na qual nós sabemos que é de uma forma errônea. Então esse é um cuidado importante para mim e para você. Tem fé, tenha em ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A minha experiência com Deus, a sua experiência com Deus, ela não pode ser teórica. Ela precisa ser prática. Para que essa palavra passe a ter um sentido e um valor real nas nossas vidas, e para que realmente vala a pena
A gente, meus irmãos, num dia como hoje, que poderemos estar dormindo até mais tarde, a gente sair da nossa casa e vir para a igreja. Para que vala a pena a gente, num dia de semana, a gente sair do trabalho e mesmo cansados, a gente vir à igreja para poder ouvir sobre família, ouvir sobre libertação. Para que vala a pena realmente esse sim que nós falamos para Jesus. Porque muita gente acaba, meu irmão, se frustrando na vida cristã exatamente por isso. Por não conseguir ter fé e ter fé em si mesmo. Ou seja, fazer com que ela possa colocar em prática tudo aquilo que ela sabe que é correto, tudo aquilo que ela espera e poder vivenciar isso dentro da sua própria vida. Porque sabe o momento em que nós nos damos conta que a fé que nós temos ela é teórica e não prática? É no momento da adversidade. Geralmente, quando nós frequentamos os cultos da igreja regularmente, todo domingo eu estou na casa do Senhor. Quando eu tenho meu tempo de oração na minha casa, eu até oro, tenho meu tempo de leitura bíblica. É muito comum de eu achar que eu já estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou transgredindo nada, né? Eu continuo servindo a Deus, eu faço as minhas orações. É muito comum que eu ache que tudo isso já seja o suficiente. Quando, na verdade, nós sabemos que o fazer isso, na hora da dificuldade, não vai nos impedir de passar pela dificuldade. E na hora do problema, não vai nos dar garantia de vitória sobre o problema. Porque toda aquela rotina que nós vivemos, se ela não for, na verdade, vivida com excelência, a ponto de nós crermos naquilo que aprendemos e praticarmos aquilo que aprendemos, tudo somente será religiosidade na nossa vida. E isso não é garantia de viver cura, isso não é garantia de viver prosperidade, isso não é garantia de viver crescimento, isso não é garantia de ter um lar abençoado, isso não é garantia do mal não tocar na nossa vida. Nós estamos na igreja, participamos dos cultos, oramos na nossa casa, cantamos louvores a Deus, somos dizimistas, somos ofertantes, ajudamos na casa de Deus, fazemos até muitas coisas. A questão é que quando tudo só é teórico, na hora que a coisa aperta, ao invés de eu ir à frente, o que eu faço? Eu dou um passo atrás. Porque a minha fé não está sendo prática, está sendo teórica. Porque eu deixo de me levar pela emoção do momento, pela dificuldade do momento, pela pressão do momento, e aí que é o momento de eu poder passar no teste, eu acabo me auto-reprovando no teste, sem mesmo ter feito. Porque eu não consegui naquela hora orar, crer ou ir um pouquinho mais. Aquilo que muitas vezes eu falo para os outros que é para ser feito, na hora de fazer eu não faço. Aquilo que eu digo que para todo mundo que me pede uma orientação que deve ser feito, na hora de eu fazer eu não faço. Porque a minha fé é apenas uma fé teórica. A minha vida com Deus, ela é apenas uma vida teórica. Eu sei o que eu preciso fazer, mas na essência eu não faço. Eu apenas me engano porque eu vivo uma vida religiosa, mas eu estou achando que essa vida religiosa é a mesma coisa de viver uma vida plena com Cristo. E não é. É por isso que tem muita gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, frequenta regularmente os cultos, nunca foi para o mundo, mas nunca teve um encontro real com Jesus. E está dentro da igreja há 15, 20 anos. Nunca sentiu a presença de Deus de uma forma real. Porque ela foi crescendo dentro de um ambiente, ela foi se acomodando com aquele ambiente, mas ela, na verdade, não é parte integral daquele ambiente. Você está entendendo isso? Tem muita gente, meu irmão, que encontra Jesus depois de muitos anos e já batizada nas águas. Que tem experiências com o Senhor depois de muitos anos. Parece que algo despertou e aí a vida passa a ser outra.